Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Pythonando. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto cache, Django Cache. Mas Caio, o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Primeiro eu quero deixar bem claro que a aula de hoje é para quem quer desenvolver aplicações profissionais. Se você é um iniciante, nem sabe o que é o Django ainda, não dominou a linguagem Python, está começando a aprender Python, esse vídeo talvez possa ser um pouco ou bastante confuso para você. Porque nós vamos tratar sobre assuntos que é como escalar aplicações, como deixar que minha aplicação possa ter acesso de 100 mil usuários, por exemplo, 1 milhão, 10 milhões de usuários. Ou seja, o assunto do vídeo de hoje é como que nós vamos criar aplicações resistentes a uma quantidade muito grande de requisições e usuários acessando a nossa aplicação. Então esse vídeo não é um vídeo necessariamente para iniciantes. O que nós vamos abordar aqui é um tema razoavelmente introdutório sobre cache, porque não dá pra gente falar sobre tudo que tem para falar sobre cache em uma aula apenas, mas se vocês tiverem interesse e gostarem desse assunto, comentarem aqui embaixo, Caio, eu quero mais aula sobre Django Cache, eu trago para vocês. Mas mesmo que essa seja uma aula introdutória sobre Django Cache, mesmo assim é um passo para quem já está mais para frente, ok? Então se você está com algumas dúvidas ali do que eu estou fazendo e eu não estou explicando, é porque é conceito de Django, que eu já parto do pressuposto que você já sabe. Quando eu criar um app, quando eu criar uma URL, eu não vou ficar explicando tudo isso de novo, porque como eu já disse, essa aula não é necessariamente para iniciantes. Mas então vamos lá. Caio, o que é essa questão do cache? Imagina assim, você tem uma página, vou usar não sei se vocês estão vendo aqui no canal, o projeto da biblioteca, onde nós temos lá uma biblioteca de livros. Vou usar esse exemplo de uma biblioteca, uma listagem de livros, ok? Imagina assim, você tem lá uma aplicação na qual ela tem lá 100 mil livros armazenados e você tem uma página na qual vai listar todos esses livros. Só que a sua aplicação é uma aplicação de grande porte. O que isso significa? Significa que tem centenas de milhares de usuários acessando a sua aplicação simultaneamente, por exemplo. Imagina que você tem lá 100 mil, 1 milhão de usuários acessando essa homepage da sua aplicação. E o que essa homepage faz? Ela faz uma requisição para o banco de dados. O banco de dados vai devolver todos os livros que tem e ele vai listar ali naquela homepage todos os livros. Só que quando você tem 1 milhão de usuários acessando sua página, 100 mil, 10 mil, começa a aumentar drasticamente a quantidade de usuários, pode acarretar em alguns problemas. Ou seja, você vai ter muita requisição para o seu servidor a todo momento. Então imagina esse usuário, um usuário lá começa a apertar F5 várias vezes para recarregar essa página, então seu servidor tem que processar tudo isso. Isso fica muito custoso para o seu servidor. Pode acontecer do seu servidor não dar conta de processar todas essas requisições, porque dá trabalho ir no banco de dados, buscar, fazer o processamento desses dados, listar, ordenar. Então dá trabalho. Por isso que a gente utiliza uma técnica que chama cache. Quando a gente tem uma página, imagina assim que nesse caso dos livros, é muito raro com que seja excluído, alterado ou adicionado um livro ali no banco de dados. Então 99% das vezes que você acessar aquela página, os livros estarão exatamente iguais. Pode ser que em algum momento o administrador do sistema vai lá e mude algum livro, mas isso é raro de se acontecer. Então toda vez que o usuário acessar aquela aplicação, apertar um F5 ali, eu não preciso receber a requisição do usuário, processar a requisição. Ah, beleza, ele quer acessar a homepage. O que eu preciso fazer para acessar na homepage? Ah, preciso no banco de dados. Busquei no banco de dados. Ah, agora eu preciso ordenar. Faz um algoritmo de ordenação, faz um bubble search ali. Não, obviamente, não faça um bubble search, tá, pessoal? Só de exemplo. Faça um kick search, um team search, etc. Mas beleza, faz lá um algoritmo de ordenação, manda para o HTML. Agora tem que renderizar isso. Então vamos renderizar esse HTML. Ou seja, é custoso computacionalmente. Então o que nós vamos fazer? A partir do momento que o usuário acessou aquilo lá uma vez, as próximas vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar toda aquela página HTML, todos os dados daquela página HTML, nós vamos armazenar em um banco de dados em memória. No caso, aqui nesse caso, a gente vai utilizar o Redis. Caio, então a gente vai armazenar isso aqui em memória. Por que o Redis? Porque a gente vai armazenar na memória RAM. Por que eu não uso um Postgres ou um MySQL? Porque esses são bancos de dados em disco, que vai estar no seu HD ou no seu SSD. Ou seja, isso leva mais tempo de se buscar. Eu preciso desses dados em acesso rápido. Por isso, um Redis é uma ótima opção. Ou seja, nós estamos armazenando as informações da página HTML daquele usuário na memória RAM do servidor. Então, sempre que o usuário pressionar F5 naquela página ou acessar aquela página de novo dentro de um período de tempo pré-determinado, o que eu vou fazer? Eu não vou mais lá no banco de dados, traz do banco de dados, faz a ordenação, renderiza o HTML. Eu falo, esse usuário aqui, a página dele está em cache? Tá. Ah, então lê lá da memória RAM do meu computador, que é uma coisa muito rápida,
O acesso que a gente tem à memória RAM é muito rápido, então vai lá, lê da memória RAM a página HTML dele e devolve a página HTML. Isso a gente não fez nenhum processamento de dados. A gente leu da memória qual que era a página que a gente tinha que mostrar para ele e devolveu a página para ele. Então isso é muito rápido e é exatamente isso que nós vamos fazer. Então vamos para a prática aqui então, pessoal? Vamos lá. O que eu quero demonstrar aqui para vocês? Eu já tenho aqui uma pasta chamada Django Cache, aí eu criei uma aplicação Django aqui e basicamente fiz somente isso, não fiz mais nada. Criei uma aplicação Django que chama Django Cache. Beleza, feito isso, o que eu quero demonstrar para vocês? Eu vou acessar aqui Django Cache, vou acessar Django Cache Framework e nós vamos cair nessa tela. Façam exatamente isso que eu acabei de fazer. Acessem essa exata URL. É a documentação do Django. Ficou com qualquer dúvida que seja sobre Django, o que você faz? Acessa a documentação. Vai ser provavelmente a melhor fonte de informação sobre Django. Então aqui tem toda uma explicação de como que o cache funciona, tananana. Aqui ele dá até um exemplo. Se a sua página está em cache, se sim, retorna a página do cache. Então a gente não precisa fazer nenhum processamento. Se não, aí você vai lá, gera a página, salva os dados, e retorna a página. Então, beleza. Aqui nós vamos entrar em algumas configurações de cache. Ou seja, eu preciso informar para o Django em qual local, qual vai ser o tipo de banco de dados, ou como que nós vamos fazer para armazenar os dados daquele usuário. Por quê? Se eu tenho, vamos supor, eu tenho essa página aqui de HTML da documentação do Django. Vamos supor que eu quero colocar ali em cache. Então eu preciso armazenar as informações dessa página em algum lugar. Eu te falei, vai ser na memória RAM. Mas como que eu vou organizar esses dados na memória RAM? Porque se eu simplesmente jogo lá na memória RAM, vai ficar uma bagunça aqui só. Então é muito interessante a gente utilizar alguma ferramenta de banco de dados NoSQL que vai organizar isso pra gente, vai dar essa facilidade pra gente. Aqui o Django, ele te dá várias opções. Tem um main cached, que é uma forma de você fazer, aí ele mostra aqui como que você pode fazer isso. Não é a forma que eu gosto de me utilizar, não aconselho, mas tudo bem se você preferir utilizar dessa forma, não tem problema nenhum. E tem a forma na qual eu acho a melhor. Eu sou fã do servidor Redis, é um banco de dados NoSQL, em memória, extremamente rápido. Ele foi criado em C++, então eu gosto de utilizar o Redis. Ele é disponível nativo no Django a partir da versão 4 do Django. Então é muito importante que vocês tenham a versão 4 do Django instalada. Porque se você não tem a versão 4 do Django, se você não está utilizando a versão 4 do Django, você pode utilizar o Redis como cache? Você pode, só que não é nativo do Django. Você vai ter que fazer algumas configurações extras, mas a partir do Django 4, isso já vem de forma nativa, então fica muito simples. Caio, o que é o Redis? Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Vou abrir meu terminal. O Redis é basicamente um banco de dados, um servidor de banco de dados que vai rodar em um determinado IP e uma determinada porta, e ele vai poder armazenar informações organizadas na sua memória RAM. Pelo fato dele armazenar na memória RAM, ele é um banco de dados muito rápido. Então, sempre que o usuário fazer a requisição na sua página, o seu servidor já busca na memória RAM muito rápido e devolve para o usuário. Se a gente estivesse armazenando em um MySQL, por exemplo, isso levaria tempo de buscar do MySQL, devolver para o usuário. Isso tem um tempo muito maior do que acessar pela memória RAM. Então, eu já tenho o Redis instalado aqui. Se eu digitar Redis-CLI, ele já me traz aqui que meu Redis está rodando na porta 127.0.0.1 e no IP, né, 127.0.0.1 e na porta 6379. Para garantir que ele está funcionando, eu digito um ping, ele me devolve um pong. Perfeito. Eu tenho o Redis aqui instalado. Caio, não vou mostrar como que faz a instalação do Redis, mas é bem tranquilo. Se você digitar install Redis, aí no Google você vai aprender. Caio, não tenho Redis, não quero utilizar o Redis. Tem uma forma mais simples que eu não preciso fazer alguma instalação? Tem sim. Aqui ele te dá outras opções, que eu também não recomendo tanto, apenas em casos muito específicos. Cadê? O que eu ia mostrar para vocês? Tá para baixo. Cache sistema de arquivos, cache de memória local. Então você pode utilizar dessa forma, vai ser armazenado diretamente na sua memória RAM. Mas lembre-se, nunca, jamais, never utilize essa forma aqui em produção. Quando você for colocar o seu sistema em produção, de fato, colocar o seu sistema para outras pessoas utilizarem, for fazer o deploy do seu sistema, cara, eu vou colocar meu sistema lá no Google Cloud Platform, lá na AWS, você vai utilizar o quê? O Redis. É a melhor opção aqui, minha melhor recomendação para você. Utilize o Redis. Uma outra dica muito importante que eu tenho que dar para vocês. Quando vocês for criar o servidor Redis do banco de dados, nunca cria na mesma máquina que a sua aplicação está rodando, porque isso pode gerar uma sobrecarga de memória.
Então, pelo fato de você estar utilizando como cache a memória do seu próprio sistema, talvez quando você for precisar usar uma session ou utilizar de fato memória do seu sistema ali dentro da sua aplicação, você não tenha disponível. Ou recursos computacionais mesmo pelo servidor Redis estar rodando ali na sua máquina. Então, o que é aconselhado? Você rodar o servidor Redis separado da sua máquina. Então, você vai ter duas máquinas, uma máquina para o servidor Redis e uma máquina para a sua aplicação de fato. Se você está utilizando alguma aplicação cloud, como por exemplo a AWS ou Google Cloud Platform, eles trazem soluções prontas do Redis. Você simplesmente sobe um servidor Redis e utiliza ele. Ele vai te dar ali um usuário, uma senha, um IP e uma porta e você utiliza ele, ok? O Heroku também tem. Para quem é aluno da Python Full, eu já mostrei como que a gente sobe um servidor Redis no Heroku gratuitamente, ok? Então vamos lá. Aqui no Redis eu preciso informar então uma constante caches. Vou definir default, aqui eu passo o back-end do Django, como eu já disse agora, a partir do Django 4 nós temos isso de forma nativa, então Django Core Caches Backend, ele tem o Redis Cache, e eu passo o location, qual que é o IP e a porta que está rodando. Então eu vou copiar esse código aqui, vou vir aqui no meu VS Code, lá em Settings, e aqui em Settings eu vou descer até o banco de dados aqui, Databases. Então aqui embaixo, poderia ser em qualquer outro lugar, tá? Mas eu gosto de deixar aqui. Então aqui eu gosto de colocar Redis Cache. E perfeito. Aqui eu colo esse código. Caio, se eu quisesse colocar esse meu servidor Redis, eu estivesse utilizando lá do Heroku, por exemplo, ou lá da AWS, ou lá do Google Cloud Platform, o que eu faria? Em vez de você colocar o IP local da sua máquina, 127.0.0.1, você colocaria o IP que a AWS devolveu, o Google Cloud Platform te devolveu, ou se você tem uma VPS, subiu dentro dessa VPS o servidor e expôs a rede, você utiliza o IP dessa VPS e etc. Então você sempre vai utilizar o IP da onde está o seu servidor Redis. Como aqui nós estamos em desenvolvimento, eu vou colocar 127.0.0.1 que referencia a minha máquina local. É onde o meu servidor Redis está rodando, ok? Então eu defini exatamente dessa forma. Agora eu vou parar meu servidor, que ele estava aberto aqui, ó, estava instalado sem praticamente nada, e vou criar um app. Então Python 3 manage.py e start app, eu vou chamar de usuários. Vamos fazer esse teste aqui com usuários. Ótimo, sempre que eu instalo um app eu tenho que colocar e instalar. Então vamos vir aqui, usuários. Perfeito. Fizemos isso, agora nós vamos definir uma URL. Vou apagar todos esses comentários aqui que eu não gosto. Vírgula, include. Vamos lá no path. Path. Uma URL vazia aqui. Vamos redirecionar ela para include usuários.urls. Ótimo. Aqui em usuários eu vou criar um new file urls.py from django.urls import path e from.import view. Isso daqui tudo eu não estou explicando porque eu parto do pressuposto que você já sabe, ok? URL patterns é igual. Aqui eu vou definir mais uma URL em string vazia. Ótimo. Aqui eu vou falar views.home e vou dar um name de home. Ótimo. Vamos vir aqui na views. Aqui eu vou renderizar um HTML, então def home, criar essa home, ela recebe uma request e retorna uma página HTML. Então return render, vamos renderizar uma página HTML, request, home.html. Agora vamos criar a pasta onde vai ficar essa home.html, templates. Essa parte eu estou fazendo rápido porque eu parto do pressuposto que todos já sabem. New file home.html. Vou criar aqui um Olá Mundo, por exemplo. H1. Vou colocar um Olá Mundo só para testar. Rodamos a nossa aplicação. Pressionamos F5 na nossa página e está aqui. Olá Mundo. Ok, só que essa página é muito simples, não seria nem porque eu utilizar a cache nesse caso. Vamos dar uma dificultada? Então eu vou vir aqui nas minhas models e vou criar uma tabelinha no banco de dados, chamada usuário mesmo. Vai herdar de models, models.model. Vai ter aqui nome, é igual a models.charfield e um maxlen de 20. E vai ter um e-mail também, é igual a models.emailfield. Ok, vou criar aqui o def_str, né? Só para manter o costume. Self.nome.
Beleza, fizemos isso. Vou cadastrar aqui na área administrativa, admin, para a gente poder cadastrar alguns usuários por lá. admin.site.register. Aqui a gente importa from.models, import usuário, e a gente chama aqui usuário. Ótimo, perfeito. Vou para meu servidor, Python 3 manage.py, create super user, para criar um super usuário para a gente, super user, aqui, eu tenho aqui no rodeio Python 3, manage.py, make migrations, e agora Python 3, manage.py, migrate. Agora sim eu rodo o meu create super user, chamar de Caio e 1234 de senha. Senha muito fraca, quer usar dessa forma? Quero. Ok, agora eu vou rodar meu servidor. Vou acessar aqui 127.0.0.1, só que agora no /admin. Admin. Vou logar, Caio 1234, usuários. Beleza, vou aqui criar 2 usuários só. caio@gmail.com e vou criar também o Marcos. Marcos@gmail.com. Essa minha página aqui agora, onde está o Lamundo, ela é uma página na qual ela vai ler todos os usuários que tem no nosso sistema e vai listar todos esses usuários. E lembra que eu falei, é muito raro que essa tabela do banco de dados sofra alguma alteração. Pode até sofrer, mas é muito raro. Então eu posso colocar esses dados em cache. Então o que eu vou fazer? Se eu quero listar todos esses dados, vocês já sabem fazer isso. Talvez não colocar em cache, mas listar vocês já sabem. Então vamos listar. Usuário é igual, eu importo aqui agora, from.models, import usuário. Usuário.objects, aqui o maiúsculo, usuário.objects.all, e aqui eu simplesmente mando lá para o HTML. Vamos mandar lá para o HTML. Usuários, aqui eu vou colocar um S, né? 2 pontos, usuários. Ótimo, lá agora no home HTML, o que a gente faz? Um for. Então, for, usuário em usuários e um end for. End for. Aqui dentro a gente pode simplesmente criar um parágrafo e exibir cada um daqueles usuários lá. Muito simples isso, acho que até aqui ninguém tem dúvida, né? Usuário. Ponto é nome e usuário ponto e-mail, né? Se eu não estou errado. Usuário ponto e-mail. Agora eu vou dar um HR aqui só para a gente quebrar a linha e saber qual que é qual. HR. Ok. Então agora ele está listando aqui para mim nessa página. Toda vez que eu pressiono F5, Ctrl F5, ele vai lá no nosso servidor fazer uma requisição. O servidor vai no banco de dados, pegar do banco de dados, renderizar o HTML e exibir o HTML aqui para mim. Então isso leva tempo. É claro, aqui está rodando a nossa própria máquina, um único usuário com 2 dados do banco de dados, a gente nem está ordenando, nem fazendo nenhum processamento desses dados. Neste caso aqui, a gente não precisaria de cache, mas a gente está partindo do pressuposto que, em algum momento, a gente vai ter uma quantidade boa de dados no banco de dados, ou uma quantidade boa de usuários utilizando o nosso sistema. Então, isso daqui poderia gerar algum gargalo de performance. Então, a gente vai colocar isso daqui em cache. Como que nós vamos fazer isso daqui em cache? Se a gente olhar aqui no próprio framework do Django, ele tem um decorator. Aqui o cache view, vamos encontrá-lo. Deixa eu mostrar para vocês. Tá para baixo aqui. Então, nós temos o cache por visualização, os cache views. E aqui ele tem um decorator. Lá em Django Views Decorators Cache, nós temos o cache page. Dentro do cache page, nós podemos decorar uma determinada view e falar que aquela view vai ficar em cache daquele usuário por X tempo. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Deixa eu só copiar essa importação aqui. Vamos vir aqui em Views. Nós podemos importar esse cache page. E agora nós podemos vir aqui, @cachepage. Mas antes disso, de eu fazer isso, antes de eu decorar, eu quero mostrar para vocês um funcionamento. Como essa nossa página não está em cache, o que acontece? Toda vez que eu aperto F5, ele vai no servidor, processa os dados e renderiza a página de novo para a gente. Então, se eu venho aqui e mudo qualquer Marcos aqui para Marcos 2, dou um save, pressiono F5, ele muda automaticamente de Marcos 2. Por quê? Ele foi lá no banco de dados, buscar esse dado e devolver para mim.
Então, sempre que eu aperto F5, esse processo acontece. E presta atenção, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com o cache do nosso navegador, tá? Esse cache que nós estamos criando é para armazenar os dados lá em um servidor Redis, no servidor da aplicação, tá? Não tem nada a ver com o navegador do cliente. Quero deixar isso muito claro. Não importa se o usuário apagou os caches do navegador, apagou os cookies, sei lá o que ele fez com o navegador. Ele vai continuar com o cache lá na máquina do servidor, tá? Porque ele está em um banco de dados Redis, não está rodando no cliente. Agora, quando eu fizer aqui, vamos voltar aqui, @cachepage, e eu tenho que passar aqui como parâmetro para esse cache page o tempo na qual essa página vai ficar em cache em segundos. Então, por exemplo, se eu queria colocar 5 minutos, normalmente é muito comum que eu faça 60 vezes e 5 minutos, por exemplo. Então, vezes 5, isso aqui vai me dar 5 minutos de cache. Então, durante 5 minutos, aquele usuário ficar apertando F5, ele não vai buscar os dados no banco de dados, não vai fazer todo o processamento. Ele simplesmente vai ler do banco de dados e devolver para o usuário. Eu vou colocar aqui só 60 segundos para a gente fazer um teste. Então, quando eu pressionar F5 aqui, ele me falou no módulo named Redis. Isso acontece porque eu esqueci de fazer a instalação do Redis. Então, o pip install Redis. Eu tenho que instalar a biblioteca Redis do Python, tá? Porque o Redis eu tenho instalado, o servidor Redis eu tenho aqui. Mas eu preciso da biblioteca Redis para fazer essa comunicação entre o banco de dados e o meu servidor Redis. Agora eu vou rodar o meu servidor novamente, vou pressionar F5. Aparentemente não aconteceu nada, mas essa nossa página está em cache. Deixa eu te mostrar por quê. Quando eu pressionar F5 de novo, ele não está indo no banco de dados buscar. Aqui nós temos lá Marcos 2. Eu vou mudar para Marcos novamente. Vou salvar. Teoricamente, quando eu pressionasse F5, ele tinha que mostrar aqui o Marcos apenas. Mas ele está mostrando o Marcos 2. Por que ele está mostrando o Marcos 2? Porque ele não está buscando no banco de dados de novo. Essa página está em cache. O que o nosso servidor está fazendo? Pega na memória, pega do banco de dados Redis e devolve para o usuário. Então, a gente não está processando, a gente não está buscando no banco de dados esse dado novamente. Então, enquanto não passar os 60 segundos, toda vez que o usuário pressionar F5, Ctrl F5, não importa, ele vai buscar não do banco de dados, mas sim do cache que nós temos. Então, não vai ter todo o processamento que a gente tiver na view, todo o processamento que a gente tiver aqui, ó, os for e in, milhares aqui que vai levar de segundos para executar, não vai ser executado. Ele simplesmente vai pegar da memória e a página será carregada instantaneamente. Então, agora, quando eu pressionei F5, o Marcos, agora, assim, ele buscou no banco de dados. Por quê? Que antes ele estava mostrando apenas o Marcos 2, e agora ele mostrou o Marcos corretamente como está no banco de dados. Porque passou os 60 segundos. Porque eu falei que essa página vai ficar em cache lá no banco de dados Redis apenas por 60 segundos. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, for i in range de 0 até 1000, for j in range de 0 até 1000, fazer aqui um h mais igual a 1, coloque aqui h igual a 0, e beleza. Vou pressionar vou fechar essa aqui, vou abrir ela de novo e pressionar Enter. Aqui ela foi até que rápido, né? Ah, tá, ela tá em cache aqui. Deixa eu tirar o cache. Pressionamos F5, vamos esperar um pouquinho. E aqui eu vou colocar até mais, né? Aqui, cadê? Aqui e aqui. Cadê? Ó, pressionei F5. Ele está carregando aqui em cima. Presta atenção nisso, pessoal. Vou abrir do zero aqui para vocês. Ó. 127, rodei. Pressionei F5. Vamos ver quanto tempo vai levar para ele abrir a nossa página. Talvez leve... Aí, abriu. Levou alguns segundos para abrir. Se eu pressionar F5 de novo, fica aqui. Olha aqui em cima, o que está acontecendo? Está demorando carregar. Ó. Tá carregando, carregou. Então, sempre que eu pressiono F5, ele demora um tempo para renderizar a minha nova página. Ele demora um tempo para executar novamente e me mostrar. Então, se eu abro essa página aqui, ó, 127. Tá demorando. Vai levar mais uns segundos e renderizou a página. Por que isso aconteceu? Ele está tendo que passar por esses dois for, por esses processamentos. Mas agora, quando eu colocar o cache aqui, vou rodar aqui e vou falar que vai ficar por 60 segundos também. Vou pressionar F5 uma vez. Tá demorando, ó. Tá demorando. Vamos lá. Agora, quando eu pressionar mais uma vez, instantâneo. Estou pressionando F5. Ele está me trazendo essa informação instantânea, pessoal. Porque ele não está executando todos esses códigos da view. Ele simplesmente está buscando aquilo que está em cache. Por isso que é tão rápido.
Mas, Caio, quando que eu não devo utilizar os caches, então? Porque isso parece muito bom demais. Você não deve utilizar quando os dados da página, daquela determinada página, mudam com muita frequência. Então, se esses dados aqui que eu estou exibindo, marcos@gmail, olá mundo, fossem dados que mudam a todo momento está tendo a gente adicionando usuários novos ali, gente adicionando livros, por exemplo, no caso da biblioteca, eu não poderia utilizar esses caches. Por quê? Senão o usuário estaria vendo uma página por muito tempo que está uma página desatualizada, ok? Mas para pensar em resolver esse problema, para que você, por exemplo, vamos supor assim, aqui, nesse Olá Mundo, eu vou tirar esse fora aqui, vou vir aqui, ó, from random import range int. Olha só o tanto que o Django é poderoso, pessoal. Vou criar uma variável x, chamar a função rangeInt, que gera um número aleatório. Falar que vai gerar um número aleatório entre 1 e 20. Vou passar aqui o x e vou mandar o x lá para o nosso template HTML. E do lado do Olá Mundo, eu vou exibir esse número aleatório que a gente gerou. E vou pressionar F5. Aqui ele tá em cache, né? Vamos tirar o cache dele aqui por 60 segundos e beleza. Aí, beleza. Temos lá 8, pressiona F5, ele mostra 14, 11, 1, 10, 12, 5, 4, 13, 18. Ou seja, esse dado aqui ele muda com frequência. Então, só por causa desse dado, eu não poderia colocar minha página em cache. Por quê? Se eu colocar essa minha página em cache, olha só o problema que acontece. Vou colocar 60 segundos. Vou pressionar F5, ele vai me gerar um número aleatório. Cadê? Que tá dando problema aqui. Cache... Ah, tá, o servidor não atualizou, né? Vou parar e rodar de novo. Aí, beleza. Cadê? Ele tá em cache da passada. Calma aí, pessoal. Deixa eu vir aqui. Zerar aqui. Beleza, voltar ao cache. Ele tá em cache da última vez ainda. Aí, agora sim, passou os 60 segundos e tudo bem. Agora ele gerou o número aleatório para mim, só que quando eu pressiono F5, ele não está gerando outro número aleatório. Ele está mostrando 18. Isso é verdade? Não. O dado que eu teria que ver nessa página aqui, dentro desse número, seria outro número, porque é um número aleatório. Toda vez que eu pressiono F5, ele me mostra o 18. Então, eu estou vendo uma informação atrasada. Isso não pode acontecer na nossa aplicação. Então, da forma que eu mostrei para vocês, somente por causa desse número aleatório que eu estou girando, esse número aleatório poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser uma informação do seu sistema lá do banco de dados que ela muda com frequência ou alguma coisa do tipo. Somente por causa desse número aleatório, eu não poderia colocar essa página inteira em cache. Ou seja, somente por causa dessa funçãozinha aqui da linha 9, eu teria que ir lá no banco de dados a todo momento buscar esses dois dados. O que é custoso computacionalmente. Eu estou fazendo poder de processamento à toa. Então, para resolver esse problema, o Django traz uma solução para a gente. Eu posso colocar em cache apenas algumas partes do meu HTML. Ou seja, nesse caso aqui, ó, isso daqui é a única coisa que muda com frequência. O caio@gmail.com, marcos@gmail, pode mudar? Pode, só que é muito raro. Então, e o Olá Mundo aqui, isso daqui eu posso colocar em cache. Eu não preciso colocar a página inteira em cache, eu posso colocar apenas pedaços. E o pedaço que eu não coloco em cache é esse pedaço aqui. Ou seja, este pedaço, a linha 7, será executada, as outras não. Olha só, vamos ver como que a gente faz isso. Então, aqui no nosso HTML, eu vou vir só confirmar se eu pus para gravar, pessoal. Vai que eu esqueço, né? Não, tá certinho. Eu vou carregar a sintaxe do Django e vou colocar load e cache. Quando eu faço isso, agora eu posso falar que partes da minha aplicação ficará em cache. Então, por exemplo, o Olá Mundo eu quero colocar em cache. Como que eu faço? Eu abro as tags do Django, escrevo cache. Agora eu falo quanto tempo vai ficar em cache e dou um nome, título. E perfeito. Agora eu preciso finalizar, preciso colocar um end cache. End cache. E perfeito. O Olá Mundo muda? Não. O X aqui, ele está fora do cache do end cache. Agora, o que eu vou colocar em cache também? Essa parte aqui, ó. Cadê? Essa parte aqui. Essa parte eu vou colocar em cache. Então, é esse for. Então, eu vou colocar o for em cache também. Então, agora eu coloco aqui, cache 60. Vou colocar aqui, user. Beleza, vou dar um Ctrl C aqui, ajeitar a indentação. Ctrl V. Ajeita a indentação, coloco um end aqui e apago o resto. Dessa forma, o que eu fiz? Eu não estou colocando
esse número x aqui em cache, então o processamento desse x será executado. Vou pressionar F5 na nossa página. Então ele está gerando os números aleatórios para mim. Só que o Caio@gmail, está indo lá no banco de dados buscar esses dados toda hora que eu pressiono F5? Não, porque esses dados aqui e o Olá Mundo, ele está em cache. Caio, prova para mim. Eu vim aqui no Marcos 2, pressionei Save, vim aqui, pressionei F5, ó, ele não mostrou o 2 aqui. Isso prova pra gente que quando eu pressiono F5, ele não está buscando esses dados aqui lá do banco de dados, ele simplesmente está buscando do cache. Mas esse dado aqui muda. Esse dado aqui não está em cache, porque quando eu pressiono F5, esse dado aqui ele está mudando, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Não mostrei aqui essa parte na documentação do Django, né? Deixa eu mostrar para vocês. É aqui, ó. Cache em fragmento de modelo. Então, a gente vai colocar em cache apenas uns fragmentos da minha aplicação. Isso é muito interessante, ok, pessoal? Isso daqui eu não falei para vocês, né? Mas eu não gosto de fazer dessa forma. Eu preciso fazer como decorador. Aqui ele mostra que, em vez da gente fazer aqui na view, ó, dessa forma, cadê? Aqui a gente apagou, né? Deixa eu voltar aqui. Em vez da gente importar aqui na view o Django Cache e usar como decorador, eu posso fazer isso na URLs. Eu posso fazer aqui. E em vez de chamar o cache page lá como decorador, eu faço aqui, ó, cache page, cache underline page, e aqui eu passo o views home, ok? Exatamente dessa forma. Isso aqui tá em cache, é a mesma coisa de eu fazer um decorador aqui, tá? @cachepage. Para quem viu minha aula sobre decoradores vai saber do que eu estou falando, ok? Então, basicamente, pessoal, é isso que eu tinha passado na aula de hoje. Tem muita coisa para a gente falar sobre cache. A gente poderia fazer uma série de aulas aqui falando sobre cache. Não sei se vocês têm interesse. Se tiver interesse, só deixar um comentário aqui. Caio, vem falar mais sobre cache aqui do Django. Existem algumas outras coisas bem interessantes para a gente abordar, mas eu recomendo que vocês sempre deem uma olhada aqui na documentação, que a documentação do Django é excelente, ok, pessoal? Antes de vocês saírem, eu quero te pedir duas coisas para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like aí, ativar o sininho para vocês receberem mais vídeos como esse de Python e Django. Por quê? Se você está aqui é porque você provavelmente quer aprender a criar aplicações utilizando a linguagem Python, o framework Django, você quer aprender sobre esses assuntos da área da programação e etc. Então, ativando o sininho e se inscrever no canal, você vai receber mais vídeos que eu trago aqui praticamente todos os dias de semana, ok? O segundo notícia que eu tenho a dar para vocês é um convite. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas do dia 10 a 16 de janeiro vai acontecer a segunda edição da PyStack Week, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que nós vamos fazer, onde nós vamos te mostrar como que você vai acelerar sua jornada rumo à sua primeira vaga como programador Python para você ganhar de 4 a 9 mil reais por mês. Mas, Caio, como que vocês vão fazer isso? Para você conseguir sua primeira vaga como programador Python, você precisa ter três coisas. Você precisa ter um conhecimento técnico, um conhecimento teórico, um conhecimento prático e um portfólio. E nós vamos fazer tudo isso em uma tacada só dentro da PyStack Week. Nós vamos desenvolver uma aplicação do absoluto zero, uma aplicação completa, utilizando a linguagem Python e o framework Django. E durante o desenvolvimento dessa aplicação, você vai estar aprendendo teoria, prática, e no final você vai poder colocar essa aplicação 100% completa que você desenvolveu do absoluto zero no seu portfólio. E assim você vai acelerar sua jornada com uma primeira vaga como programador Python. Se você quer saber qual aplicação que nós vamos desenvolver durante a PyStack Week, é só acessar o primeiro link na descrição, que aqui nesse vídeo eu te mostro exatamente a aplicação que nós vamos desenvolver, ok? Para se inscrever é muito simples, basta colocar seu nome e e-mail no site que está aqui no primeiro link da descrição e por fim entrar em nosso grupo fechado do WhatsApp, que será meu principal meio de comunicação com você durante o evento. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço. Até a próxima.